Hoje eu vou contar sobre como a Pixar mudou completamente nesses últimos anos. A Pixar é um estúdio de animação que nos trouxe filmes incríveis como Toy Story, Procurando Nemo e Os Incríveis. Mas o que torna a Pixar tão especial? Por que e como ela mudou completamente? E qual o futuro da Pixar? Todas essas perguntas e muitas outras vão ser respondidas nesse vídeo. E olá, eu sou o Aleatório, mas pode me chamar de Ale ou Alê, e nesse vídeo iremos investigar fundo no que fez com que a Pixar mudasse tanto nesses últimos anos. E bom, vamos pro vídeo. A Pixar revolucionou a maneira como fazemos filmes animados. Tudo começou lá nos anos 80, quando Steve Jobs, o criador da Apple, comprou a divisão da Lucasfilm e transformou ela na Pixar depois de um tempo. Foi lá que um grupo bem talentoso de artistas e cientistas se uniram para criar algo inovador, o primeiro longa-metragem totalmente em animação digital. Em 1995, a Pixar lançou Toy Story, o primeiro de muitos sucessos que viriam a seguir, com personagens cativantes, histórias emocionantes e animação de tirar o fôlego. A Pixar conquistou o coração das pessoas de todas as idades ao redor do mundo. Cada filme é uma aventura única, cheia de risos, lágrimas e lições valiosas. Além disso, a Pixar sempre se esforça para empurrar os limites da tecnologia, criando mundos bem interessantes e personagens realistas. Eles acreditam que a história é o coração de cada filme e que com uma boa história é possível tocar a alma das pessoas. Algo que sempre foi muito característico de todos os filmes da Pixar foi que todos eles sempre abordaram temas bem pesados, emocionantes e com assuntos muito amplos. Exemplos disso são alguns filmes como Up, Altas Aventuras, que aborda o luto, em que o personagem principal sempre sonhou, desde criança, em ir para as Cataratas de Paraíso, com a esposa dele, mas ela acaba morrendo mais depois e ele acaba querendo conquistar o sonho dos dois. Outro exemplo é Divertidamente, que mostra cenas em que a Riley mostra culpa por ter fugido de casa, por causa do tanto que sua vida estava abalada com todas as mudanças que estavam acontecendo. Em Soul é abordado temas como a vida antes e após a morte, o propósito da vida e de viver, e inclusive o hiperfoco em que a pessoa se perde na vida. Todos esses exemplos podem mostrar muito melhor o que eu quero dizer. Os filmes da Pixar sempre tiveram algo de muito especial, que sempre tornaram eles para todas as idades e para todos os tipos de pessoas. Os filmes de animação em geral sempre foram uma das formas de arte do cinema mais interessantes, profundas e emocionantes, já que eles sempre foram uma forma bem colorida, animada e até fantástica de contar uma história, com que faz com que nós fiquemos muito mais conectados com os personagens e com as histórias deles. Os filmes de animação, e principalmente da Pixar, sempre fizeram algo que faça com que nós choremos e nos emocionemos com todos esses filmes. Isso é a identificação. Todos aqueles filmes de exemplo e muitos outros da Pixar sempre tiveram assuntos que podem fazer com que uma pessoa se identifique, desde o luto em Up e Viva, a Vida é uma Festa, a crise existencial em Soul e até os obstáculos da solidão, puberdade e do crescimento na adolescência em Red, Crescer uma Fera. O que eu quero dizer com isso é que é algo natural de todos os seres humanos que têm um mínimo de empatia a ficarem mais emocionados com coisas que eles se identifiquem, o que faz com que muito mais facilmente todos os tipos de pessoas chorem ao ver um filme de animação, principalmente da Pixar. Tem outras coisas que fazem com que fiquemos emocionados com esses filmes. E elas são uma narrativa muito mais relacionada à imaginação da criança. Essa imaginação visual e narrativa traz um escapismo emocional, o nome, permitindo que o público se envolva muito mais com as histórias e situações que ultrapassam a realidade cotidiana. Também a expressividade dos personagens é muito importante. A animação permite que os cineastas representem emoções de forma muito mais vívida e exagerada, aumentando muito mais o impacto emocional. Os animadores podem usar expressões faciais, gestos e movimentos corporais para transmitir emoções de maneira intensa, o que aumenta bastante a empatia e a resposta emocional do público. Os personagens em filmes de animação muitas vezes são projetados para serem bem carismáticos e envolventes. Eles podem ser animais, objetos inanimados ou até mesmo seres fantásticos, mas são criados de forma a conquistar a empatia e o apego emocional do público. À medida que o público se conecta com esses personagens, as lutas, triunfos e perdas deles se tornam muito mais emocionalmente impactantes. Outra coisa muito importante é a trilha sonora. A música tem um papel fundamental na criação de emoções em filmes de animação e em filmes em geral. Trilhas sonoras bem elaboradas, compostas especificamente para o filme, podem dar sentimentos profundos, intensificar a experiência emocional do público. E com esse tanto de coisa que eu falei, é o que faz com que o Pixar tenha um lema: as crianças saem do cinema rindo e os adultos chorando. Caso você seja alguém que já acompanha ou já acompanhou o andamento dos filmes de animação e principalmente da Pixar, deve ter percebido que eles têm uma fórmula bem característica e única.
A forma que todos os filmes da Pixar são sobre mudanças e sobre os opostos se atraindo, tanto em amizade quanto romance. Vamos começar com a fórmula sobre mudanças. Os filmes da Pixar sempre nos introduzem primeiro aos personagens principais e ao dia a dia deles, até que essa rotina vai de base por alguma mudança inesperada, o que faz com que esses filmes retratem a dificuldade dos personagens se adaptarem às mudanças, e no resto desses filmes mostra os personagens se adaptando a elas e superando as dificuldades, com normalmente histórias bem envolventes, emocionantes e até pesadas. E essas mudanças são oportunidades para os personagens aprenderem e crescerem em todos os aspectos da vida deles, mas eles demoram para perceber tudo isso. Alguns exemplos são as mudanças que ocorrem nos Incríveis 1 e 2, quando eles são desafiados a não serem mais super-heróis, e em Divertidamente, quando eles se mudam para um novo local, mas têm dificuldade de se adaptar, e em Up, em que o Carl precisa lidar com o luto. Agora, a outra fórmula seria a dos opostos se atraindo, que é bem a vibe de Enemies to Lovers mesmo. Essa fórmula já é bem autoexplicativa, já que em todos os filmes da Pixar, pelo menos quase todos, você pode perceber um padrão de personagens que primeiro se odeiam ou não se entendem, e que têm personalidades ou aspectos em geral completamente opostos, mas que depois de uma série de acontecimentos acabam se tornando amigos, como que acontece no mais novo filme deles, o Elementos, em que toda a ideia por trás é realmente isso, os opostos se atraem, que nesse caso seria em que os elementos da água e do fogo se conhecem e mesmo eles sendo completamente opostos, acabam conhecendo essas diferenças e sendo amigos. Outro filme que isso acontece em Toy Story, em que o Buzz e o Woody primeiro se odeiam, mas por vários acontecimentos viram amigos no final e se entendem. E ainda em Procurando Nemo, em que a Dory e o Marlin de primeiro não se gostam, por terem uma personalidade muito diferente. Mas isso tudo muda, porque eles no final viram amigos. Essas duas fórmulas viram uma só, que é o que faz com que os filmes da Pixar sejam tão únicos e até perfeitos. Muitas pessoas estão enjoadas dessa fórmula, mas eu sinceramente amo ela e não quero que a Pixar aborte ela. Mas essa forma que eu acabei de explicar está em literalmente todos os filmes da Pixar. Mas nos últimos filmes, essa forma tem sido usada de uma forma não muito boa, principalmente porque esses filmes não estão dando muito mais originalidade, principalmente o último filme Elementos da Pixar, e o futuro filme deles chamado de Hélio. Algo que muitas pessoas perceberam foi que esses filmes da Pixar começaram a ter um visual bem mais para um público mais juvenil, o que não é necessariamente algo ruim, mas esses dois filmes que eu comentei têm um design que não parece único, e principalmente Hélio, porque esse design não parece agradável, e parece muito generalizado de um filme qualquer. Então esse filme e também Elementos não parecem ter nenhuma identidade. Mas voltando sobre a questão de ter uma aparência mais juvenil, dá para notar que alguns filmes da Pixar estão com design e história muito infantil, enquanto outros filmes como Lightyear são para um público muito mais maduro e até um filme de ação quase. E essa oscilação é bem estranha, mas ao mesmo tempo boa. E eu vou dizer que eu não percebi tanta profundidade assim nos filmes da Pixar desde Soul, que lançou lá em 2020. Ok. Talvez Luca e Red tenha sido profundo em alguns momentos, que é feito para você chorar, mas eles são extremamente curtos. E mesmo em Luca, não é complexo as cenas que fazem tu chorar. E o mesmo pra Red, que ele era uma fera. Então eu realmente sinto extremas saudades dos filmes antigos da Pixar, que tinham uma profundidade muito maior e envolviam outros temas bem mais pesados. Por mais que alguns filmes mais atuais da Pixar sejam envolvendo alguns aspectos profundos e pouco pesados, a forma que eles estão lidando com isso não é o suficiente. Eles não causam nenhum choro e não causam muito mais emoção comparado a antes também. Para uma comparação, Divertidamente traz algumas coisas pesadas, mas elas são prolongadas e parecem até se conectar mais com o filme. Enquanto em Red, Crescer uma Fera, um momento de muito drama e emoção não envolvem muita coisa e são curtos demais, o que faz com que os espectadores não tenham tempo de reagir ou até mesmo de chorar. E eu vou ter que dizer que eu sou uma pessoa bem sensível, tanto emocionalmente quanto sensorialmente. E em quase todos os filmes que tem um toque de drama, profundidade ou temas pesados, eu quase sempre que choro. Mas no filme Red, quando deu a cena da mãe da personagem principal chorando naquela dimensão de bambus, eu não tive muito tempo de reagir a tudo isso e nem de chorar. Enquanto Divertidamente, por exemplo, toda essa trama e o clímax ocorrem por um período de ali uns 30 minutos consecutivos, enquanto em Red é uns 5 minutinhos. Até que tem algumas coisas um pouco mais loucas lá, quando todo mundo vira panda vermelho, um monte de coisa louca, mas aquilo não é muito emocionante comparado a Divertidamente, ou Soul, ou qualquer outro filme da Pixar. Então a Pixar realmente teve muitas mudanças que foram muito complicadas, e que não estão agradando muitas pessoas.
Não é à toa que o novo filme deles, Elementos, teve o maior prejuízo de toda a história da Pixar. Esse filme custou mais de 200 milhões de dólares, mas eles ganharam apenas 30 milhões de dólares de ingressos, e eu não tô falando nem de lucro. Esse filme teve gastos absurdos com marketing e publicidade, mas nada disso deu certo. Em outros países, tinham desenhos e até banners desse filme em bancos de praça. Mas o que será que deu errado? Foi principalmente a falta de algo único e de identidade própria, tanto do design quanto a história desse filme. Quando eu olhei primeiro o trailer de Elementos, eu senti que eu já vi aquilo. E eu tô falando de Zootopia. Aquela cidade, ela até que é muito interessante, mas além daquele aspecto já tá meio velho, ele foi basicamente reusado quase. Como a Pixar se adaptou também para um design e história muito mais juvenil, eu acho que tá mais difícil desses filmes chamarem audiências maiores. E não só o design, mas também o humor até, já que o humor que a Pixar tá usando é bem uma ironia meio estranha assim. Personagens grossos e um humor meio infantil. O humor que apareceu no trailer do Hélio, por exemplo, é de que quando o Hélio viu um monstro alienígena, ele só foi lá e tirou uma fotinha. E isso parece uma cena de humor, mas assim, eu pessoalmente não acho engraçado, sabe? Esse tipo de coisa é um tipo de humor que parece um pouco ultrapassado já. Agora, com tudo isso em mente, o que você acha do futuro da Pixar? Comente aí abaixo o que você acha. Mas enfim, com esse novo filme, que teve o trailer há uns dias atrás, que é Hélio, eu de verdade não sei o que esperar, porque na primeira vez que eu vi esse trailer, eu fiquei até que bem animado porque eu sempre fui bem um fanboy da Pixar. E dificilmente um filme da Pixar é ruim, né? Então eu fui cheio de expectativas, até que eu encontrei isso daqui. For centuries, we have called out to the universe, looking for answers. In 2024... Eu sei que pra muitos isso pode ser só um filme normal, mas ele de verdade não parece tão visual nem uma história única e cativante. Eu acho bem interessante esse aspecto de ficção científica e tal, mas aquilo me lembrou muito de um outro filme da Pixar, que é Lightyear, que eu já não gostei muito. Esse filme mostra muito quanto a Pixar mudou, por querer se adaptar por um visual mais infantil e usar as mesmas fórmulas, mas de formas incorretas. Eles também poderiam até criar novas fórmulas, e por mais que elas sejam muito cativantes e incríveis, a Pixar é um dos maiores estúdios de animação. Eles com certeza têm a criatividade para fazer outros tipos de filmes. Esse filme pode parecer um visual meio generalizado por ter cores muito mais clean, e também por ter um design dos personagens igual ao de Red e Luca. Recentemente foi possível perceber que muitos filmes da Disney e da Pixar começaram a usar muitas tramas familiares nos filmes, o que é interessante. Mas a forma que eles colocaram no filme do Hélio, baseado no trailer, não parece cativante o suficiente. Mas é importante ter em mente que um filme nível Pixar demora uma média de uns 4 a 5 anos para serem feitos por completo. Ou seja, um filme que começa a ser feito hoje vai terminar só em 2027 ou 2028. E um filme que começar em 2018 ou 2019 vai ser lançado apenas esse ano. O que eu quero dizer com isso é que é difícil de esperar que eles comecem a arrumar tudo isso agora, porque todos esses filmes que estão por vir são desenvolvidos e criados por anos. E talvez a época que eles começaram a criar eles pode ter sido uma época complicada para a Pixar, mas isso é apenas especulação. Mas bom, eu de verdade espero que a Pixar faça filmes melhores com mais sabedoria e criatividade, igual eles faziam nos filmes antigos, e eu espero que eles consigam arrumar isso tudo. Talvez você queira ver a briga que deu entre Disney e a Pixar, então clique aqui em cima. E caso queira ver mais sobre os filmes de animação nesse canal, clique aqui embaixo. Mas enfim, bye bye!